Olá, fashionistas! Eu sou Silvia Medeiros, estilista da Fartingali, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço o desenvolvimento de uma peça partindo aí de aplicações em renda. Nesse caso, vou mostrar para vocês partindo de uma camisa. E a camisa, para mim, ela é uma peça 100% corporativa. Eu não gosto de tirar ela desse mundo e trazer ela para uma peça mais casual, uma peça mais noite, porque eu olho para ela e eu sinto aquela peça mais formal. E muita gente também erra nisso. Eu vejo casamentos que as pessoas estão usando camisa por achar que essa formalidade que a camisa traz tem a ver com esse momento formal. São mundos diferentes e a camisa não entra nesse universo jamais. Então o que eu quero mostrar para vocês? Se você é uma pessoa que gosta de camisa, que é aquela pessoa que só usa camisa, como acontece com muita gente tem um apego por essa peça, a gente pode trabalhar ela de uma maneira que ela tenha uma pegada mais sofisticada e uma pegada que funcione aí para outros momentos da sua vida, que não o momento do mundo corporativo. Nesse caso, o que eu peguei aqui e montei para vocês? Essa daqui é uma camisa, porém é uma camisa que ela não tem recortes e ela não traz aquela coisa mais alfaiataria que as camisas tendem a ser. Então, os recortes aqui de busto eu não tenho nela, não tenho pence, eu não tenho nada. Eu tenho uma camisa mais folgadinha, que para este momento que eu quero mostrar para vocês, ela funciona, porque você pode usá-la de várias maneiras. Você pode usar ela com uma pantalona de festa, ou uma saia de festa, ou uma saia mais estruturada, uma saia lápis, com uma pegada mais diferenciada e que te remeta aí para um mundo mais casual. Outra coisa, essa camisa tem um botão de madrepérola, e esse botão ele também traz uma camisa mais descontraída e mais sofisticada, tá? Manga longa tradicional, punho tradicional, com 2 botões também, colarinho, pé de colarinho, uma camisa normal, tá? Mas uma camisa que não tem nem recortes e nem pences. Por que também eu gosto dessa camisa mais folgada para trazer para este mundo mais fashion? Eu gosto também da possibilidade que você tem de soltar, de amarrar, de colocar ela com uma outra peça mais sofisticada, uma saia, uma calça, enfim. Ou até sobrepondo um vestidinho, tá? Um tubinho. Então, eu vou usar essa camisa porque ela funciona aí para esse momento que eu quero mostrar para vocês de descontrair ela. Deixa eu segurar aqui com o meu pé a manequim, porque conforme a gente vai usando as manequins vão ficando mais molinhas e vão ficando menos firmes. A primeira coisa que eu faço é escolher uma renda que tenha a cor ou uma muito próxima ou que combine com a peça. Nesse caso eu trouxe uma renda na cor dela, tá? Ela tem uma tonalidade bem próxima, eu não sei se vocês vão conseguir ver, qualquer coisa aproxima a câmera. E ela tem um bordado. Nesse caso, eu não estou usando uma renda sem bordado, porque eu acho que como a gente está criando uma sofisticação nessa peça, eu usaria essa renda sem bordado se fosse tipo num recorte. Então eu poderia colocar um recorte aqui vazado, ou uma manga vazada, ou um recorte superior na manga vazada de renda. Mas como eu quero trabalhar com aplicação de renda, eu acho que ela estando bordada, ela cria uma sofisticação e integra melhor a peça, ela funciona melhor, você bate o olho e ela fica harmoniosa e interessante. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, todas as vezes que a gente vai colocar uma renda numa peça, a gente tem que pensar em 2 coisas. Primeiro, se essa renda ela é uma renda que ela tem par, eu já tenho um vídeo gravado aqui contando para vocês sobre isso, mas ela precisa ser uma renda que ela tenha os 2 lados iguais, né, espelhados. Então seria isso, seria o lado direito, eu tenho o espelho do lado esquerdo. Quando eu junto as rendas, elas têm o mesmo desenho, porém uma está para lá e outra está para cá. Acho que dá para ver aí. Tá vendo? Elas fazem o mesmo desenho, dos 2 lados ela tem o mesmo formato. Isso para mim funciona porque eu tenho tanto o direito quanto o esquerdo. E nesse tipo de peça eu posso usar os 2 lados espelhados, caso assim eu deseje. Quando você já parte de uma peça que de uma renda que você não tem os lados espelhados, você já tem que começar a pensar nela em que tipo de estrutura você vai criar, porque você não vai ter nunca os lados colidentes. O lado direito não vai ser igual ao esquerdo. Se você já não pensa nesse momento, muitas vezes você faz da maneira errada. Você constrói um lado, quando você vai construir o outro já não dá. Aí um lado está muito simétrico, muito estruturado e o outro lado você não consegue ter a mesma possibilidade. Aí você tem que parar e voltar tudo e começar tudo de novo. Então você precisa nesse momento pensar o que você vai gerar aqui de estrutura, de montagem de aplicação para que ela funcione e dentro da renda que você tenha.
Nesse daqui eu estou usando uma renda de aplicação, é uma renda que a gente consegue retirar ela do tule, do tecido que ela vem, e a gente tem ela toda refilada para poder aplicar aqui, tá? Então eu preciso do quê? Eu preciso de uma peça, eu preciso das rendas e eu preciso de alfinetes. Nesse caso eu uso alfinetes que chamam de vitrine, depois eu também mostro para vocês. E sempre lembrando que esses alfinetes, eles não podem estar com a ponta robusta, eles têm que estar com a ponta nova, porque o fato de você colocar o alfinete numa peça delicada como essa, pode danificar se essa ponta não tá bem firminha, bem pontudinha. E não forçar também isso, né? Porque às vezes eu vejo às vezes as meninas aqui forçando e vai puxar fio, e esse fio muitas vezes vai comprometer a peça, de maneira que você não tem mais o que fazer com ela, tá? Você vai ter que trocar parte ou ter que elaborar um outro detalhe que não era o esperado para essa peça. Bom, então aqui que eu fiz? Eu já separo aqui na mesa as minhas rendas direitas e esquerdas colidentes, tá? Então aqui, ó, esse é par com esse é par com esse é par com esse, assim por diante. Uma primeira coluna, para não ficar muito longe, eu vou e faço uma segunda coluna, que é essa daqui, tá? Quando eu já estou olhando a renda, eu já tenho a peça, eu já consigo processar, como eu faço isso há muito tempo, com muita constância, eu já consigo processar qual que é o parâmetro ou padrão que eu vou começar a fazer nesse primeiro momento. Mas é bom sempre inovar, e a gente consegue inovar muitas vezes quando a gente tem rendas diferentes, possibilidades diferentes, peças diferentes, que a gente coloca muitas vezes a criatividade aí para funcionar. Nesse caso, é muito comum a gente sempre usar assim, rendas pares em algum tipo de peça, e a gente vai espelhando os dois lados. Então, essa primeira peça eu vou mostrar para vocês dessa maneira, mas depois eu vou vir gravando outros vídeos para vocês mostrando dificuldades de rendas diferentes, rendas que não são pares, em peças que não têm estrutura igual, ou que a gente quer criar um efeito diferente, para vocês começarem a entender como a gente pensa nesse processo de unir renda já numa peça pronta. Bom, segunda coisa, eu vou pegar então a renda e eu vou primeiro pensar no que eu vou fazer com ela. Eu não vou vir no primeiro momento já alfinetando ela por completo, para depois na parte da revisão as meninas costurarem. Então eu vou vir criando uma possibilidade nela. Então aqui eu já deixei o colarinho aberto e os botões fechados, primeiro para eu entender o estiramento da frente da peça, e segundo para que eu já entenda que se eu fosse olhar a peça dessa maneira e eu fosse colocar uma aplicação aqui, por exemplo, eu já ia perder uma parte dela na hora que eu virasse, e eu já ia deixar ela mais grossinha. Então eu já ia perder aqui a renda embaixo da gola e ia deixar ela mais grossinha. Então o que eu faço? Eu já olho a camisa no ângulo que ela vai ficar, e aí eu vou pensar no que eu vou fazer, tá? Então vou colocar a minha criatividade aqui para pensar. É a primeira vez que eu estou fazendo esta peça aqui agora, eu deixei a peça mais alta, mas tem gente que usa a peça na sua altura de olhos, tá? Eu gosto de olhar a peça assim, nessa linha, funciona melhor para mim. E é assim que eu vou manter, tá? Aqui, normalmente, quando eu vou testar a renda, eu uso esse tipo de alfinete, que são os alfinetes de cabeça, que são esses daqui que tem cabecinhas. O que você faz? Nesse caso, você vai pontuando a renda desta maneira. Aí você vai olhar a renda do jeito que ela se acomoda e depois fazer definitivamente a aplicação do jeito que eu tô fazendo. Como eu já tenho a prática e faço isso com muita rapidez, eu acabo nem fazendo esse processo aqui, mas se você está começando agora, é interessante que você comece do jeito certo, você já começando a pensar, sem perder muito tempo alfinetando a renda, para que você entenda a estrutura e partindo dali, você comece já a fazer dessa maneira que eu faço. Então eu vou elaborar aqui e já volto para vocês mostrando. Tá, então aqui eu já fiz uma primeira etapa, já coloquei um detalhe de renda aqui e um detalhe de renda aqui. E eu vou medir agora com a fita para ter uma certeza de que eu deixei os espelhamentos mais próximos possíveis. Então eu pego uma referência, aqui no caso eu tô pegando
a referência do press-ponto aqui na frente e vou trazer de um press-ponto até um tamanho, aqui até o recortezinho aqui, press-ponto da frente, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então daqui pra cá, meio daqui pra cá, deu 11, tá? Então eu tenho que girar a pontinha dessa minha renda para que elas tenham o mesmo posicionamento. Normalmente as pessoas não fazem isso, tá? Elas não conferem, joguei longe lá. Normalmente elas não conferem o quanto essa renda, opa, certinho agora, 9,5 e 9,5. Elas não conferem o quanto essa renda tá certinha, tá? Então, você às vezes, com os olhos, se você tá treinada, você já consegue bater o olho, já consegue perceber que alguma coisa não tá 100%. Mas aqui eu já tinha visto e aí eu vim medir para vocês para entender que desse recorte até aqui tem que ter a mesma medida do que esse recorte até aqui. Com a peça pronta, às vezes é difícil você calcular. Então você sempre usa um alinhamento para definir essas medidas. Então, por exemplo, aqui eu posso pegar a pontinha do recorte, descer ela até uma altura e dizer, bom, eu vou medir daqui do tamanho 11. Aí você faz isso do outro lado e passa a fita aqui, medindo daqui a aqui e daqui a aqui, como se você criasse um esquadro aqui para poder medir certinho os dois lados, tá? Então aqui eu fiz a primeira etapa, eu posso vir com essa renda criando outros desenhos e descendo ela e fazendo outros detalhes, tá vendo? Tudo isso depende de uma série de fatores. Se eu quero deixar essa peça mais sofisticada, não só como um detalhe, mas como uma peça mais cheia. Se eu tenho custo para isso, porque às vezes não adianta você pegar uma peça, encher de renda e depois na hora de vender você não consegue ter o custo da peça, tá? Então você tem que pensar tudo isso antes de montar a sua peça, por isso que é tão importante você ter um conhecimento amplo e geral de tudo que você está produzindo. É muito importante que a estilista ela tenha um conhecimento do valor da matéria-prima, do quanto cada tempo, né, custa, para que você tenha um ajuste de preço compatível que o mercado está disposto a pagar. Principalmente quando você não tem uma marca que se venda, é uma marca que as pessoas têm desejo de consumir independente do preço que cada produto delas custe. A gente está falando aqui de uma realidade, de um produto que tem que ter um valor de mercado que as pessoas consigam consumir, que as pessoas queiram consumir e que seja um valor que você consiga depois colocar como no custo do seu produto, tá? Então aqui eu posso descer mais as aplicações. Vocês estão vendo que eu tô tirando, toda vez que eu tiro uma renda de um lado, eu venho e tiro a renda do outro, tá? Então eu tirei uma renda daqui, tirei daqui, tirei daqui, tirei daqui. Agora eu tirei essa e eu vou tirar essa. Quando eu vou colocar do outro lado, às vezes a renda ela confunde, porque ela é uma renda meia parecida. Então o que eu faço? Se eu tenho alguma dúvida, eu coloco ela em cima deste lado e eu volto jogando ela para esse lado, tá? Aí eu olho onde elas ficam iguais e venho colocando a renda. Aqui também eu já posso até fazer a medida, porque eu já tô ruim dessa manequinha que ó, 7, aí eu venho aqui 7, finalzinho da renda, perfeito. Eu tenho que... Essas manequinhas são ruins no sentido que elas ficam balançando, né? A gente usa muito o parafuso lá embaixo e ela acaba balançando, tá? Posso fazer assim, que ela vai descer aqui no rumo do busto. Posso descer ela mais. Posso colocar na parte das costas. Vou pegar esse outro potinho aqui. Posso colocar na parte das costas. Posso encontrar elas aqui, ó. Nesse meio. Olha que bonito que vai ficando. Bom, renda é uma coisa que eu amo demais, né? Então, eu sou muito suspeita. E outra coisa também importante, né? Não sei se consegue ver daí, depois eu venho com a câmera aproximando. Você não pode colocar uma renda em cima da outra, né? Uma perninha em cima da outra. Ela fica grosseira e fica sem um acabamento bacana. Então eu venho colocando a renda integrando. Então onde acaba uma, eu venho e coloco a outra.
tá? Então eu vou criando assim esse aqui não tá muito bonitinho não, vou trocar. Eu acabo criando uma integração entre uma renda e outra que você não consegue perceber o que são, quais são os buquês, enfim. Tá vendo aqui? Ó, essa renda já é do mesmo lado, então eu preciso de uma renda aqui do outro lado. Deixa eu ver se é isso. Não, essa da renda daqui, então eu preciso de uma renda daqui. Tá vendo como confunde às vezes? Principalmente se você tá conversando. E aí também, depois eu vou vir gravando para vocês também falando sobre isso. O quanto de concentração você precisa para fazer tudo isso funcionar. Para fazer tudo isso sair da maneira correta, você não ter que desmanchar várias vezes por conta de falta de atenção. Como é um processo criativo, tudo que é criativo, a gente precisa ter o nosso momento, o momento de ativar realmente a criatividade, de fazer as coisas funcionarem. Não adianta a gente achar que batendo papo, conversando, você vai criar uma peça dessa. Você não vai, você tem que ter o teu momento, o momento de realmente se conectar à peça e dar o seu melhor para que ela fique do jeito que você idealizou, tá? Então, tá vendo? Eu posso descer a aplicação, eu posso colocar as aplicações também na base das costas. Aqui eu tenho as aplicações que vão ser costuradas, eu posso vir com essas aplicações também, dando um acabamento aqui, descendo para a estrutura de cava, ou sem ter nada mesmo, para deixar ela com um preço melhor, com um custo melhor. Eu também posso não ter detalhe nenhum, só deixando as pontinhas aqui de cima, que vão dar um efeito de acabamento, tá? Então é isso, esse é o jeito que eu coloco as aplicações numa peça. Nesse caso eu mostro para vocês uma peça mais corporativa, mas que tem tudo a ver para quem gosta realmente de usar essa peça em outros momentos, como ela pode ficar mais sofisticada e mais interessante, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá like, se inscreve aqui no canal e não esqueça de compartilhar ele com as suas amigas que também gostam de moda. Um super beijo e a gente se vê no próximo. Tchau!